Olá, olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Hoje eu venho compartilhar uma palavra de suma importância para conhecimento, tirar nossas dúvidas, deixar o Espírito Santo estar nos orientando e que através desta passagem bíblica a gente tire as nossas dúvidas hoje. E o tema que eu venho compartilhar é o novo nascimento, uma necessidade vital. Aqui em João capítulo 3, versículo 1 ao 21, vai estar nos ensinando sobre o novo nascimento, deixar as velhas coisas para trás e viver uma nova vida com Cristo. Mas vamos entender o que é ser uma pessoa nova em Cristo, entender o que é o novo nascimento, deixar o Espírito Santo nos conduzir nesta leitura e meditação de hoje. E antes disso, eu vou estar orando, pedir ao Espírito Santo trazer ao nosso conhecimento o que a palavra de Deus tem para nossa edificação de hoje. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra, Senhor meu Deus, o nosso Pai amado, venha estar trazendo, Senhor, ao nosso coração o que a Tua palavra vai estar falando e que o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um que está assistindo este vídeo e ouvindo, e que caia por terra tudo que não for da Tua vontade, tudo que for, Senhor meu Deus, de empecilho, para estar, Senhor, impedindo da edificação e conhecimento neste compartilhar deste tema, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Então abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 1 ao 21, aonde eu vou compartilhar o tema de suma importância, o novo nascimento, uma necessidade vital. E depois da leitura, da meditação, eu vou trazer alguns pontos, características, um conteúdo específico sobre o novo nascimento. E diz assim em João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vós falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui eu vou estar abordando, então, alguns pontos, algumas características referentes ao novo nascimento, uma necessidade vital. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da vida cristã, de uma pessoa que se converte, que se entrega para Cristo, que aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui nós precisamos nascer de novo. Nós vamos conhecer a necessidade e a natureza do novo nascimento, como a condição para esse nascimento e os resultados que ele provém. Condições e resultados que o novo nascimento provê. Então o primeiro ponto vai falar a necessidade do novo nascimento, porque que um nascido de novo, o que aceita Jesus, o que se batiza, o que se entrega de corpo, alma e espírito para fazer a vontade de Deus, necessita. Depois nós vamos ver a natureza do novo nascimento, vamos entender a condição para o novo nascimento, vamos entender os resultados do novo nascimento. Aqui nós vamos esmiuçar um pouquinho este texto, estes versículos, e entender um pouquinho o novo nascimento e a necessidade vital de uma pessoa nova em Cristo. Precisa entender, precisa compreender, precisa buscar este conhecimento e colocar em prática. Amém? Então vamos lá. A necessidade do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Porque a inclinação do seu coração é contra Deus. Aqui nós vemos que quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo, né? Nós nos entregamos para Cristo. Nós precisamos entender que quando a gente é não cristão, quando a gente é ímpio, quando nós não aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a gente impede de ter, a gente não consegue ter uma intimidade com este Deus que nós ouvimos falar, que muitos ouvem falar. Por isso que nós temos que entender um novo nascimento, a partir do batismo nas águas. Primeiro você aceita Jesus, depois você se batiza, e aí começa o trabalhar do novo nascimento, da nova criatura. Aqui, por que você precisa nascer de novo? Porque a inclinação do seu coração é contra Deus. Porque sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. E não pode entrar neste reino. Vai falar no versículo 3 e o versículo 5. Vai falar sobre isso. Porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Aqui é nós entender por que Nicodemos não entendia
estendia muito sobre este assunto, por isso que ele foi de noite falar com Jesus Cristo, o mestre dos mestres, a autoridade máxima no conteúdo. Ele é a própria palavra, ele é o verbo vivo. Porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. Uma fé intelectual ou emocional, né? Procurar muitas vezes teologias, né? Buscar o conhecimento só da letra, mas sem ter o agir do Espírito Santo também não nos ajuda muito. Nicodemos é um ponto que a gente vê que ele era um mestre, né? Um doutor da lei, e não entendia sobre o novo nascimento. Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Vamos ver isso no versículo 7. Né? Vamos entender isso no versículo 7. Depois, o segundo ponto vai falar sobre a natureza do novo nascimento. O que o novo nascimento não é. O que o novo nascimento ele não é. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. O que o novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. O que o novo nascimento não é ocupar um cargo de liderança na igreja. O que o novo nascimento não é ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus. O que o novo nascimento não é uma reforma moral. Aqui nós vamos ver a segunda característica, o que o novo nascimento não é. O novo nascimento, a gente vai entender agora a propriedade para saber o que o novo nascimento ele gera em nós. O novo nascimento é algo radicalmente novo. O versículo 3 vai falar sobre isso. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui fala, o novo nascimento é algo radicalmente novo, é deixar tudo, é compreender que o Espírito Santo vai estar agindo em nossas vidas e vai fazer a gente ter metanoia, uma mudança de pensamento, e começa a ter uma mudança de comportamento. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, é nascer do céu de Deus. A palavra anotem traz a ideia de cima, do alto, é ser revestido do alto, de poder, de unção, saber que é guiado pelo Espírito Santo. Uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Novo nascimento é deixar as coisas terrenas de lado e começar a ser guiado pelo agir do Espírito Santo, tomar decisões pautadas na palavra de Deus, em oração, busca a sabedoria que vem através de uma vida de oração, ouvir o Espírito Santo, deixar ele guiar, deixar ele falar. Uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. No versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui fala ter o discernimento, entender, deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, as suas decisões. Amém? Aqui, terceiro ponto, a condição para o novo nascimento. Aqui eu destaco duas verdades sobre a condição para um novo nascido, uma nova criatura. É preciso reconhecer seus pecados, é saber que você está se entregando a Jesus, está aceitando a Jesus, você é pecador, você entende que é pecador, precisa de mudança, precisa de novas
atitudes, novos comportamentos. Então você se achega, se humilha, entende que você é um pecador e precisa andar como uma nova criatura, novos hábitos, pautado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, conduzido, direcionado, orientado. E aí você vai entender que tudo vai fluir na sua vida. Entendimento, clareza, comportamento, atitudes, decisões, passo a passo do dia a dia, o proceder, andar, tomar decisões claras, decisões coerentes e certeiras, porque você entende que é o Espírito Santo moldando o seu pensamento, o seu coração, as suas atitudes, e Deus vai agindo a cada nível, a cada passo, a cada entendimento, a cada renúncia, a cada propósito. Entenda, é um trabalhar árduo, reconhecer suas falhas. Reconheça que você é falho. Reconheça o que Deus tem que esvaziar, tirar, mudar na sua vida. E o Espírito Santo vai estar tendo liberdade para você ter novos posicionamentos, novas metas, novas atitudes, novos comportamentos, um novo posicionamento. Tomar o lugar de filho, se colocar no lugar de filho, co-herdeiro com Jesus Cristo, está acrescentado, você está sendo parte da família de Deus. E aqui nós vamos ver, é preciso crer que Jesus Cristo levou sobre si os seus pecados na cruz. O propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus Cristo pagou um alto preço para você ser uma nova criatura, nascido de novo. E você tem que entender que o seu posicionamento aqui na terra é refletir Jesus Cristo através da sua vida. Cada atitude, posicionamento, cada alvo, cada passo, cada caminho que você trilhar, você é uma nova criatura. Os seus posicionamentos perante Jesus Cristo são diferentes, porque agora você é filho do Deus vivo. Tem que andar como tal, tem que tomar um posicionamento diferente do que você era antes de Cristo. Com Cristo é uma mudança de vida, é radical, é mudança de pensamento, metanoia, mudança de pensamento, atitude, comportamento, posicionamento, é realmente se comportar como um representante de Cristo aqui nesta terra, é mostrar quem Cristo é em você e através de você, palavras, atitudes, comportamento, decisões, escolhas, e você vai ver que você vai estar sendo abençoado em cada área da sua vida. Aqui no quarto ponto nós vamos ver o resultado deste novo nascimento. 3 resultados são destacados por Jesus no texto que nós lemos ali. Jesus, ele destaca 3 pontos, 3 características de uma pessoa nova nele, de um nascido de novo, de um novo nascimento. Das coisas velhas que se passaram e tudo se fez novo. De andar de cabeça erguida sabendo que você é uma nova criatura, que você confessou seus pecados a Cristo, que você deixou a velha natureza e está sendo uma nova pessoa, com novas atitudes, com novos comportamentos. Amém?
E aqui nós vamos ver 3 resultados específicos onde Jesus fala. O primeiro, o livramento da condenação. Aqui no versículo 16 fala assim: porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu troco aqui, amou o mundo, para esta palavra, porque Deus amou você de tal maneira que está me assistindo, você que está me ouvindo. Porque Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu unigênito, para que você que crê nele não pereça, mas possa passar a eternidade junto com ele na glória, através deste novo nascimento, através de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se batizar e tomar um posicionamento diferente como um nascido de novo. Aqui a segunda característica que Jesus fala do resultado deste novo nascimento é a garantia da vida eterna. Jesus Cristo aqui garante a você que aceitou ele como seu único e suficiente Salvador. Ele é o seu Senhor. Você se entregou de corpo, alma e espírito para ele. Ele te dá a garantia da vida eterna. Vamos ler o versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui, você que é uma nova criatura, você que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se batizou, Jesus Cristo ele te dá a garantia da vida eterna, passar a eternidade na glória com ele, uma eternidade de paz, uma eternidade da presença poderosa de Jesus Cristo. E a terceira característica do resultado deste novo nascimento, a garantia, é que a sua caminhada vai ser na luz. Vamos entender. Versículo 18 ao 21 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui fala que Deus vai estar te aperfeiçoando, porque você veio para perto de Jesus Cristo, mudou as suas atitudes, os seus comportamentos, e tudo que você está fazendo está sendo provado por Deus. Deus está provando você e está testificando que o seu comportamento, a partir do aceitar Jesus, se batizar e ser uma nova criatura, está sendo guiada pelo Espírito Santo, está sendo guiada pela sua presença maravilhosa do Espírito Santo. Então aqui eu venho concluir, eu proclamo, que você, em nome de Deus, que nasceu de novo, nada é mais urgente do que a salvação, nada é mais urgente do que o novo nascimento, nada é mais urgente do que confessar os seus pecados, andar na luz, andar instruída pelo Espírito Santo, ser um filho legítimo, procurar a ter uma metanoia, mudança de pensamento, guiado pelo Espírito Santo, sendo instruído, sendo transformado, confrontado. Então, por isso, eu deixo este tema no dia de hoje, o novo nascimento,
uma necessidade vital. Venha se examinar, venha pedir ao Espírito Santo, ore, Senhor, o que eu tenho para mudar? Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que negar? O que eu tenho que retirar? O que eu tenho que me esvaziar para o teu Espírito Santo me conduzir como uma nova criatura, nascido de novo? E pode ter certeza que o Espírito Santo vai trazer ao seu entendimento tudo o que você precisa mudar e andar depois num novo processo. Andar num novo nascimento com outras atitudes, com outros comportamentos. E aqui eu agradeço, Deus os abençoe cada dia mais. Fique na paz.